Boa tarde a todos os participantes neste webinar da Porto Editora, inserida no terceiro ciclo de webinars. Eu chamo-me Luísa Orvalho, sou professora do ensino superior, sou investigadora do Centro de Estudos e Desenvolvimento Humano da Católica Porto e sou consultora do Serviço de Apoio à Melhoria da Educação, também da Faculdade de Educação e Psicologia da Católica Porto. Vou ter aqui uma conversa informal, como duas pessoas que conhecem muito bem este sistema de ensino, o ensino profissional, entre mim e a doutora Lígia, e que, de facto, ela depois vai se apresentar, mas é professora de Biologia, só para perceberem que estamos a falar com pessoas que no dia-a-dia têm este tema nas suas aulas, todos os dias, percorrendo um roteiro, que com certeza já tiveram a oportunidade, quando se inscreveram, de verificar quais são alguns dos temas que hoje vamos aqui abordar. Vamos também apresentar e discutir alguns desafios que se colocam atualmente ainda, passado 33 anos, ao ensino profissional e mais particularmente aos cursos profissionais, e falarmos depois das oportunidades que temos que agarrar para uma educação de futuro, para formar os nossos jovens com uma dupla certificação pós-nono ano de escolaridade. Devido ao limite de tempo, portanto serão mais ou menos 60 minutos, nós vamos abordar estes temas que vocês podem ver neste slide. Ensino profissional versus formação profissional. Será a mesma coisa? Porque é que o sucesso dos cursos profissionais, na diversidade da oferta do ensino secundário, foi de facto escolhido em 2004, 2005 para integrar o nosso sistema educativo, saindo das margens em que ele tinha sido iniciado nas escolas profissionais em 1988 e 89. Depois vamos nos focar muito na parte das características inovadoras deste modelo curricular modular do ensino profissional. Porque, de facto, ainda há um grande desconhecimento, poderei isso dizer, mas a Lígia depois vai apresentar como é que superou na escola dela estas questões sobre as características inovadoras do modelo curricular dos cursos profissionais e ainda como é que temos que reaprender, nós, profissionais do ensino e da formação, a ensinar e fazer aprender e a avaliar para pormos em ação este modelo. Depois vamos ver que há uma forma muito interessante de envolver e de trabalhar de uma forma diferente daquilo que habitualmente se faz hoje na sala de aula, que é trabalhar por projetos, que é uma forma diferente e mais eficaz de fazer aprender. E finalmente vamos responder ao desafio que nos colocaram. Indiquem 5 características e 5 razões para escolher o ensino profissional como uma opção de futuro. É, portanto, neste enquadramento que durante alguns minutos nós vamos estar aqui e espera-se que não só nós, como cada um de vocês que está aí do outro lado a ouvir-nos, cada cidadão, cada especialista, cada profissional do ensino e da formação, cada escola, cada promotor do ensino e formação profissional seja um agente de mudança para ajudar a criar e a orientar o projeto de vida e o projeto de carreira de cada estudante, de cada aluno para escolher esta oferta que de facto, na nossa opinião, é uma oferta pós-nono ano que tem uma formação integral, uma formação que o prepara para a mudança e, fundamentalmente, aquilo que mais nos interessa aqui é terem atenção que cada um é uma pessoa, hoje, que pode, de facto, melhorar o mundo e contribuir para o desenvolvimento não só pessoal, mas profissional para trabalhar na indústria 4.0. Portanto, é neste sentido que nós estamos sempre como professores, perceber qual é o projeto de carreira, o projeto de vida que cada aluno tem e em função disso orientá-lo e vamos ver como é que é possível, mesmo tendo uma turma muito grande de 30 alunos, de 28, de 15, como no início do ensino profissional as turmas eram mais pequeninas, mas vamos ver como é que é possível fazer isso, porque o modelo curricular é de facto o modelo que permite todas essas potencialidades.
Agora passo à doutora Lígia para se apresentar brevemente, porque as sim. pessoas que se quiseram já têm o nosso currículo no próprio site da Porto Editora, Escola Virtual. Boa tarde a todos, eu sou Lígia Magalhães, tal como disse a doutora Luísa, sou professora de Biologia, há 25 anos que sou professora de Biologia na escola pública, mas há 14 anos entrei pela primeira vez numa escola profissional, para o quadro da escola, e desde aí apaixonei-me pelo ensino profissional. E é isso que eu tenho que vir aqui assim também mostrar, também esta minha paixão e o porquê que eu acho tão importante o ensino profissional. Com este webinar, nós vamos partilhar, tentar fazer aqui uma reflexão sobre o ensino profissional e, em primeiro lugar, ver esta questão de ser mais uma opção, não é? Porque às vezes as pessoas acham que o ensino profissional é uma opção de segunda e não faz parte do nosso sistema educativo, e ela é uma opção do sistema educativo, não é? E nós, se formos ver no Decreto-Lei 55 de 2018, encontramos lá que na oferta educativa e formativa do nível secundário temos várias opções. Temos a opção dos cursos científico-humanísticos, é verdade, mas temos os cursos com planos próprios, temos os cursos artísticos especializados, os cursos profissionais, cursos de educação e formação, e ainda também podemos pensar nos outros cursos de dupla certificação, que, embora não tutelados pelo Ministério da Educação, os cursos de aprendizagem, que são tutelados pelo Ministério do Trabalho, e os cursos das escolas de hotelaria e turismo com o Ministério da Economia. Como vemos, temos então várias opções para os alunos fazerem no nono ano, ao saírem, pensarem aquilo que vão fazer. É verdade, mas nós agora vamos focar nos cursos profissionais. E como, de facto, já eu tinha dito de passagem, os cursos profissionais dão uma formação integral. Integral porquê? Porque o seu plano curricular tem 3 componentes e que estão muito equilibradas: a sociocultural, onde vocês podem sempre encontrar a língua materna, o português, o inglês, a área de integração, fomos pioneiros nisso, como área e não como disciplina, etc, etc. Temos a componente científica, a Lígia é professora de Biologia e é, portanto, a componente científica, e temos a componente técnica, ou artística e prática, em que todas elas se devem articular de uma forma harmoniosa e, portanto, o jovem tem uma formação integral, porque não é só a parte técnica, como antigamente tínhamos isso, um peso muito grande da parte técnica, aqueles que seguiam os cursos tecnológicos e os cursos técnico-profissionais, e que resultaram da tal avaliação que demonstrou que era preciso, de facto, para nos finais do século XX, termos outra formação que formasse cidadãos integrais. É evidente que esta formação passa a ser uma formação qualificada de nível 4, eu chamo aqui a atenção, nível 4, do Catálogo Nacional das Qualificações, enquanto, só aqui um parênteses, os cursos gerais, e não, como costumam chamar, os cursos regulares, não parece que estávamos no mesmo sistema de educação e estávamos à parte, que éramos irregulares, é nível 3, esta é uma qualificação profissional de nível 4, ou seja, os cursos profissionais dão dupla certificação, escolar, 12º ano, permitindo o prosseguimento de estudos no ensino superior, independentemente do curso que possam frequentar, e a qualificação profissional agarrada, de facto, a uma família de profissões, que depois vamos ver o perfil de saída de cada um desses cursos. É evidente que esta formação prepara os jovens para a mudança. Para preparar para a mudança, nós não podemos pensar que o professor vai ser um professor transmissor, um professor que tem um programa e que através dele vai desenvolver de forma com uma boca muito grande e os alunos com uns ouvidos muito grandes, vai transmitir os conteúdos. Não, já nem temos programas agora, nós temos aprendizagens essenciais, que é o conjunto de conhecimentos, de capacidades, de atitudes e valores que o aluno deve, de facto, evidenciar, e por isso estamos preparados para a mudança, porque a ciência e a tecnologia está a evoluir tão rapidamente que, se nós estivéssemos a dar ainda as leis de não sei quanto, já não estávamos na mecânica quântica, não é? Portanto, nesse sentido, eu gostaria muito, e agora para passarmos à prática mesmo, para que aqueles que nos estão aqui a ouvir possam reparar e reviver e pensar nos problemas do dia a dia,
Eu vou perguntar, de facto, nesta conversa, temos algumas perguntas que já fizemos, no sentido de ver como é que, na prática, essas características inovadoras vão, de facto, permitir, no terreno, com determinadas condições, são os tais constrangimentos que é preciso ultrapassar e que a doutora Lígia ultrapassou, com certeza, na sua escola, quando passou de uma escola que era do ensino geral, Sim. quando passou para a escola profissional, o que é que teve de facto que mudar a agulha? É muito diferente quando nós estamos a passar então para uma estrutura curricular modular, não é? E para um professor que chega pela primeira vez a um curso profissional é realmente preciso muita formação, não é? Porque não é a mesma coisa estar a trabalhar com este tipo de currículo. Agora, que é muito mais motivador, porque ele é flexível e, portanto, nós quando temos os cursos profissionais devemos olhar para eles como um todo, como os 3 anos de curso, e pensar como é que ao longo destes 3 anos nós vamos conseguir abordar todos aqueles módulos que estão previstos. Muitas vezes vamos mudar a ordem dos módulos, vamos trabalhar vários módulos na mesma disciplina ao mesmo tempo. Isto vai nos permitir toda esta flexibilidade que eu não tinha na escola onde estava anteriormente, não é? E que quando chego ao ensino profissional isso me deixa fazer, não é? A questão da avaliação também destes alunos, não é? Uma avaliação que é essencialmente formativa, que está a acontecer a cada momento, com feedbacks constantes aos alunos, que lhes vai permitir recuperar aprendizagens que às vezes não tenham conseguido num módulo, mas que depois vão a outro módulo e conseguem recuperar essa aprendizagem. Portanto, toda esta gestão é diferente e obriga assim a que nós nos procuremos informação e formação sobre esta área. Doutora Lígia, fazendo só aqui um parêntese, sim, então, podíamos de facto focar-nos nessas características inovadoras da estrutura modular nos cursos profissionais, fazendo essa síntese, porque de facto muitas vezes não conhecem essa questão. O currículo diz, é por módulos. Ah, é? Então não é por unidades exatamente didáticas como nós temos, os livros que são feitos, e os livros são feitos por unidades didáticas, os professores seguem à risca aquelas unidades didáticas. Ora, isso quer dizer que os livros não são necessários? São muito necessários, até estamos aqui na Porta Editora, são claro, muito necessários, só que aquilo é um recurso didático que cada um deve de fazer o seu desenvolvimento aberto e flexível, adaptado ao seu projeto educativo. É evidente que os alunos vão progredir no plano de estudos, módulo a módulo. Ou seja, o módulo é de facto uma unidade de aprendizagem que de facto tem conhecimentos, tem capacidades, tem competências e que devem ser avaliados no final de cada módulo, mas isso não impede que ela seja autónomo, pode estar num projeto integrador e à medida que ele for adquirindo essas competências, nós vamos acreditar, sem deixar os módulos em atraso, porque ainda hoje, muitas nas escolas, temos muitos módulos em atraso. Não deve ser, de certeza, aqueles que nos estão a ouvir aqui, porque de facto os módulos não se devem deixar ficar em atraso, não é? A cultura, como disse, é uma cultura de avaliação em que o professor dá o feedback imediato ao aluno, de modo a que ele possa recuperar no momento e não depois de fazer o teste ou no final do semestre, que se tenha uma negativa já não pode recuperar. E fundamentalmente, isso acho que é fundamental, o slide seguinte que vocês podem ver obriga uma organização nova da escola. Sim, isto é muito importante. Sobre esta parte, o facto de nós estarmos a trabalhar com esta estrutura obriga-nos muitas vezes a mudar o horário, ou seja, os horários são estruturados de outra forma, eles mudam semanalmente. Se nós vamos precisar mais de aulas de uma determinada disciplina para trabalhar um assunto que estamos a fazer no projeto, nós vamos ter mais horas dessa disciplina nessa semana e depois vamos alterar. Portanto, isto obriga-nos a uma gestão de horários e de tempos e de locais de aprendizagem muito diferente. E depois há uma coisa muito importante, a importância das lideranças intermédias aqui. O diretor de curso tem um papel fundamental nos cursos profissionais. Porquê? É ele que nos vai coordenar e gerir a forma como nós estamos a fazer ou a andar nos projetos, não é? Ou seja, sim, portanto, vocês em vez de estarem a fazer reuniões pedagógicas com todos os por departamento,
e às vezes no departamento estão as pessoas de matemática, de biologia, vocês fazem reuniões pedagógicas por curso. De curso. Ou seja, os professores que são do curso, imagina, de multimédia, vão trabalhar em conjunto e ver ao longo desse ano e até dos 3 anos como é que podem reorganizar o currículo modular e, portanto, aquilo é como seja um puzzle. Sim. E, portanto, cada um pode construir em função do seu projeto educativo, com os mesmos módulos, pode construir uma casa, por exemplo, um barco, um satélite, ou etc. O que interessa é que no fim chegue exatamente ao perfil de saída. Então, diga-nos lá, como é que faz isso, doutora? Eu queria só também acrescentar que, assim, a lógica do curso é fundamental, não é? A lógica do curso, dos 3 anos do curso. Não vamos, agora no primeiro ano temos que fazer isto. Nós temos que olhar para os 3 anos e pensar o que é que nós queremos que eles no fim consigam. Qual é o perfil que eles vão ter ao fim dos 3 anos? E então, gerir o curso desta forma. Agora, e só olha para o perfil, doutora? Só olha para o perfil profissional de saída? Para o perfil do aluno à saída então da escolaridade obrigatória, como é óbvio, não é? Porquê? Porque estão lá elencadas competências, não é? Que têm que ser adquiridas ao longo do curso dos 3 anos, não é? E depois eu vou-lhe pedir que apresente como é que vocês fazem essa monitorização das 10 áreas de competência do perfil de saída à saída. O perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, e como vocês estão no secundário, obviamente, 10º, 11º e 12º ano, têm que garantir que no final têm que aqueles jovens ter essas áreas de competências desenvolvidas e que têm uma responsabilidade muito grande, é preciso monitorizá-las e é preciso aprofundar muitas vezes quando eles ainda não as atingiram e quando chegam à vossa escola. E dar conhecimento aos alunos, dar conhecimento aos pais dessa progressão que está a ser feita ao longo dos 3 anos. E depois vai-nos dizer como é que em termos da qualidade, que vocês têm o selo da qualidade, é CAVET, não é? Como é que de facto vocês fazem essa gestão e monitorização. Portanto, parece-me muito bem que de facto neste contexto atual, o grande desafio é abandonarmos alguns dos paradigmas mais tradicionais com quem algumas escolas, eu digo algumas porque eu já trabalho há 33 anos com essas escolas e, portanto, sei que muitas delas são escolas de referência e têm trabalhado muito e até uma coisa, acho que temos que publicar mais artigos para demonstrar que, de facto, essas experiências se podem e devem fazer e estão-se a fazer em Portugal, não é? E, portanto, neste sentido, eu perguntava à Lígia agora, se pudesse assim sintetizar, como é que, de facto, esta estrutura modular começou a ser desenvolvida na sua escola e quais são ainda na sua escola, e eu friso, é uma escola profissional pública, mas é pública, portanto há escolas profissionais públicas, escolas profissionais privadas, mas esta escola é uma escola pública, é profissional, e como é que a Lígia de facto é capaz de nos fazer hoje assim de uma forma muito, muito rápida, é uma escola que fica no distrito do Porto, em Santo Tirso, muito bonita, com um grande terreno à volta. Nas margens do Rio Ave. Nas margens do Rio Ave, e portanto diga-me como é que neste momento como é que conseguiu estar no ponto em que está para fazermos este tipo de trabalho, para que os colegas que nos estão a ouvir, de facto, digam, então temos que mudar de vida. Sim. Ora bom, então nós, por percebermos que isto, afinal, tínhamos que ter alguma formação, a proposta da escola foi mesmo fazermos uma formação e daí convidarmos a Universidade Católica a fazer-nos um trabalho connosco, e que nós fizemos uma oficina com a doutora Luísa, inclusive, que nos veio ajudar, então, a trabalhar esta estrutura modular, não é? Porque havia muitas dúvidas, muitos dos professores estavam a chegar à escola pela primeira vez e também não sabiam como é que haviam de fazer, e então, depois desta formação... Quando é que foi? Em 2015, e que desde aí nunca mais deixamos de trabalhar desta forma, de trabalhar em projeto. Pronto, nós, embora também façamos aulas em que não estamos a trabalhar em projeto, mas essencialmente todas as turmas fazem projetos ao longo do ano, vários, ou depende daquilo que nós pensarmos, e tudo começa, e era isto que era muito importante, no início do ano, por nos juntarmos em curso, como tinha dito, as reuniões de curso muito importantes, e a partir do tema que foi proposto pelos alunos para trabalhar, vamos fazer então a articulação dos projetos.
Isto é muito importante, mas há aqui uma coisa, e vocês estão a ver no slide, que é reuniões semanais das equipas pedagógicas. É fundamental e acho que isto é muito importante. Todas as equipas pedagógicas deviam ter uma hora no horário em que tivessem todos os professores, porque para que o projeto funcione como um todo e todas as disciplinas participem, é preciso ter tempo em comum para trabalho colaborativo. Sem trabalho colaborativo nós não conseguimos avançar. Por isso, conseguimos isto já há alguns anos que temos uma hora no nosso horário para fazer estas reuniões. Algumas delas, tal como está aqui, até as fazemos via Teams, que é para não termos que estar todos na escola. Podemos estar em casa, não é? E podemos estar a fazer o trabalho. E nessas reuniões, o que é que nós fazemos? Inicialmente, vamos olhar para todas as disciplinas, olhar para todos os módulos e ver aqui, assim, onde é que nós podemos encaixar uns nos outros, o que é que nós temos em comum, não é? Como é que nós podemos solucionar o problema que foi levantado pelos alunos. E este exemplo que eu trago aqui, por exemplo, de um projeto em que o tema era a Agricultura 4.0 e que os alunos queriam criar uma empresa agrícola, estamos a falar de um curso de produção agropecuária e, portanto, este tema fazia sentido. Fizemos então esta gestão, olhámos para tudo, não esquecemos, e era importante verem aqui, a cidadania e desenvolvimento, que está transversal em todas as disciplinas. Temos a biblioteca escolar, que trabalha sempre connosco, vai inclusive o professor bibliotecário, vai às nossas reuniões e também faz parte a educação para a saúde, as competências digitais que estão aqui no centro disto tudo, vão fazer esta união também de todas as disciplinas. Depois, olhando cada um para a sua planificação e para as aprendizagens essenciais, que agora já temos definidas também para o ensino profissional, nós vamos então encontrando pontos comuns, e eu posso, por exemplo, vermos aqui assim muito rapidamente uma planificação da biologia, em que quando estivemos a olhar para ela e nós íamos fazer então aqui um estudo de ecossistemas, percebemos que, por exemplo, a produção agrícola, uma disciplina da componente tecnológica, iria trabalhar o ecossistema agrícola. Porquê que eu iria, então, na biologia, falar, sei lá, no ecossistema floresta, se afinal ia ser o professor da produção agrícola que queria falar sobre o ecossistema agrícola? Fizemos as duas coisas. Fui ao campo e trabalhei o ecossistema agrícola em vez de trabalhar outro ecossistema que poderia, às vezes, de facto, o professor adaptar-se. Porque as competências e os conhecimentos são os mesmos. Nós íamos atingir, e tal como está aqui, dois conceitos-chave que eram que estavam previstos, que era ecossistema, era biodiversidade. E nós temos ecossistema agrícola, como temos ecossistema mar, deserto, não é? E, portanto, fomos buscar o agrícola, porque era mesmo ali que nós estávamos, temos ali os nossos campos e a nossa produção, e a biodiversidade, também há biodiversidade por todo lado, não é? Portanto, é uma questão de nós juntarmos aqui e fazermos que façam sentido. Para quê? Para que eles depois não digam para quê que eu preciso da biologia para fazer este curso, se eu afinal na produção agrícola sei disto tudo. Pronto, para perceberem que a biologia também está, afinal, por trás da produção agrícola e está por trás de tudo o resto, não é? Pronto, ou seja, é esta a importância. Em vez de termos no cérebro uma caixinha com todos esses módulos metidos, todos separados, esperando que os alunos diplomados, quando saem para o mundo do trabalho, ou confrontados com o dia-a-dia, saibam resolver esses problemas e já assim já estão a trabalhar por transferência daquilo que aprenderam e não obrigá-los a juntar essas coisas e dizer, eu agora já sei porque é que a doutora Lígia nos ensinou isto assim, desta maneira. Ajuda a perceber a ligação que há em todos os módulos e em todas as disciplinas do curso, não é? Que fazem sentido. Mas isso, de facto, todos têm que estar a remar para o mesmo... É verdade, temos que ter todos os professores motivados para isso. Daí eu estar a falar na formação, que é muito importante. Eu acho que não é só motivação, que eu posso estar motivação, mas não ter conhecimento. Claro, e então o que é que isso tem de ser? Vocês fazem formação contínua, vão com certeza, há muitas formações hoje pelas universidades, pelos ministérios, etc. E vocês estão sempre, e estudam, autoestudo também. Claro. Ok, por isso é que nós vamos apresentar alguns recursos depois, no final, para que aqueles que hoje estão aqui possam, de facto, se quiserem aprofundar isto, poderem ver como se pode fazer efetivamente. E não dizer, na minha escola não é possível. Pois não, se não houver essa reunião semanal, por exemplo, incluída no trabalho que não é letivo, não é? Em vez de estarmos numa sala de estudo, pode ser atribuído aos professores do ensino profissional estarem nessa hora semanal a programarem esse desenvolvimento curricular ou de outra forma, como cada um conseguir, porque tem essa possibilidade, é isso? Isso mesmo.
Pronto, então, eu trazia aqui alguns exemplos que vou só para mostrar, não sei se Sim, acho que temos ainda tempo, fazer um sim. bocadinho, pronto. Em relação a este projeto, foram as disciplinas todas que participaram, ia só mostrar, por exemplo, a matemática, como é que podia participar, e a professora estava a trabalhar a função quadrática e foram procurar na quinta, nos espaços da nossa escola, onde é que podiam encontrar, por exemplo, este estudo deles, não é? A parábola matemática. Foram encontrar, fizeram uma série de trabalhos. Em relação à educação física, fizeram estudos também de dicas de saúde que foram sempre fazendo nas newsletters, que eu vou apresentar já à frente, que saíam mensalmente sobre o trabalho que iam desenvolvendo. Depois, nas outras áreas, como a área de integração, a cidadania, o português, fizeram algumas campanhas de solidariedade, por exemplo, no Natal, por isso andaram também a fazer uma série de trabalhos. E aqui um aspecto fundamental e que acho que é muito importante no ensino profissional, que é esta relação com os stakeholders. E os stakeholders externos, né? Os empresários, os empregadores que no futuro irão ter com os alunos. Só fazendo um parênteses. Uma vez que podemos ter encarregados de educação, podemos ter outros ouvintes aqui na nossa webinar, stakeholder, a palavra inglesa, nós temos os stakeholders internos à escola, diga lá quais são, os professores e os alunos, ok? E depois temos e também todo o pessoal que trabalha lá, não é? Que é obrigatório, então vocês para a escola agrícola tem montes deles, não é? Para cuidados de animais, para cuidados de todas as plantações, dos animais em cativeiro, que vocês também têm, muito interessante. E depois os stakeholders externos são todos aqueles que vocês fazem protocolos para o desenvolvimento, por exemplo, da prova de aptidão profissional, da formação em contexto real de trabalho, as empresas, outras organizações e os encarregados de educação e todos aqueles com quem vocês trabalham e que são fundamentais para criar os ambientes de aprendizagem necessários para o desenvolvimento de cada um dos cursos, não é? Que são todos muito diferentes, de escola para escola. Muito bem, desculpe lá. Então, continuando, estava a falar mesmo disso, da importância destes stakeholders externos e de os alunos os ouvirem, não é? E perceberem a importância que eles têm para nós. Pronto, foi também feita uma série de palestras ao longo do tempo. No final deste projeto que eu estou aqui a apresentar, fizeram um seminário, não é? Um seminário técnico dirigido a todas as pessoas lá da escola, em que apresentaram todos os trabalhos feitos. E se repararem no programa do seminário, veem que estão lá as disciplinas todas, não é? E todos os trabalhos que foram realizados para que eles percebam que sim, afinal, para este projeto trabalharam todas as disciplinas e elas são importantes para o seu curso. Pronto, e aqui quer dizer que chegam a um produto final e como resultado de um projeto, o projeto de facto deve não só apresentar o produto final e que deve ser apresentado à comunidade e eu sei, por exemplo, quando vocês fizeram aquele projeto dos talegos culturais, que também é um dos recursos que nós apresentámos depois no fim, de facto foi muito interessante ver como toda a comunidade que foi convidada pôde ali verificar o produto que eles fizeram, mas os professores ao longo desse projeto foram avaliando o processo e as aprendizagens feitas por eles. Isso é muito e não foi preciso fazer nenhum teste escrito, pois não? Não foi preciso fazer o teste escrito. Pronto, então, terminando então, tenho aqui algum exemplo das newsletters que eles faziam então no final de cada mês e enviavam aos pais, por exemplo, para que houvesse também conhecimento daquilo que ia sendo feito na escola. Stakeholder externo, os pais. Também. Pronto, e agora queria apresentar então a tal forma que nós arranjamos de mostrar, e nós próprios também avaliarmos isso, a aquisição das áreas de competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Cá está, então nós construímos uma tabela em que constam todas as disciplinas. Ora, vamos mostrar as áreas, as 10 áreas. E eu não pus as 10 áreas, só pus um bocadinho. Pronto, está bem, mas vocês sabem que é um documento longo, são 10 áreas e o documento é bastante longo e ao longo destas áreas nós também definimos descritores, que também tivemos em conta com o perfil do curso, nestes descritores, e todos os professores regularmente vão preenchendo a tabela à medida que os alunos vão adquirindo essas competências. Isto tem estas cores, é este semáforo que nós aqui arranjamos, em que o vermelho significa que eles ainda não adquiriram a competência. Ainda não adquiriram. Eu acho que isso que é muito importante, porque é muito motivador. Às vezes, se nós não adquirir isto, parece que já nunca mais podemos
adquirir. Não. Ainda não, é mais suave, sim. portanto Depois é o vermelho. É o vermelho. O amarelo é aquele que está a ser adquirido, mas ainda não foi, não temos, está parcialmente adquirido, dizemos nós. E a verde aparece-nos aquele em que nós já temos, já adquiriu aquela competência e, portanto, o aluno já está pronto nessa disciplina e nas outras que se pretende que também aconteça, não é? Consigam atingir então a competência, ou desenvolvê-la. Eu trouxe também outro exemplo, só para vermos isto, foram 2 alunos na mesma altura que estão a ser avaliados e nós vemos essa diferença, não é? Um aluno que ainda tem ali algumas competências, nós vamos ter que trabalhar mais com ele, isto também nos permite isso, trabalhar com o aluno. E reorientar o currículo e as atividades. Orientar as atividades para este aluno, enquanto que este, que já temos aqui assim, já está num bom caminho, não é? Já vai adquirindo e tem muitas delas, então nós vamos trabalhar a outro nível, não é? Pronto, vai-nos permitir fazer isto aluno a aluno. O aluno está no centro, então, da aprendizagem. Então, deixe-me só clarificar isto, que é muito importante. De facto, essa monitorização do que cada aluno já aprendeu e o que lhe falta aprender, exige que dentro da sala de aula, ou dentro de outros espaços, porque aqui falou-nos e muito bem da sua biblioteca, do terreno, etc., não quer dizer que todos os alunos têm que estar a fazer ao mesmo tempo as mesmas atividades, porque desmotivar-se-iam com certeza, e portanto pode ter dentro da sala de aula alunos a fazerem atividades já com módulos diferentes. Daí até o trabalho de projeto também ser mais facilitador disso, ou seja, a diferenciação pedagógica. Têm que aplicar as técnicas de diferenciação pedagógica, e isso é muito, muito importante, eu chamo aqui a atenção, isso é muito importante, porque a maior parte, isso é um grande problema que nós às vezes sentimos dentro da sala de aula e que os professores dizem, a professora diz isso porque é investigadora, porque é professora do ensino superior e dizer é muito fácil, e eu digo não. Sabem que eu, até no ensino superior, o que eu utilizo sempre como instrumento de avaliação formativa e sumativa é o e-portfólio de evidências de aprendizagem, que nos permite para cada um dos alunos ir sempre monitorizando o que é que eles sabem e o que não sabem, porque de facto isso é muito importante. Ora, com esses semáforos é muito fácil, não é? Todos os professores olham para aí e verificam que em termos das linguagens e textos, quer dizer que já o desenvolveu, ele escreve bem, etc., não dá aqueles erros sistemáticos, tudo aquilo que está previsto como uma das competências, ele já adquiriu e, portanto, pode depois desenvolver eventualmente umas, que, por exemplo, que eu vejo aqui, o caso do problem solving, não é? Que tem que ainda... Que normalmente é sempre um caso mais... a trabalhar, não é? Tem que ser trabalhar. Eu voltava um bocadinho ao início, que me parece muito importante, quando nós dizemos ensino profissional, e umas vezes as pessoas desconhecem, e quando se fala em formação profissional, parece que metemos tudo no mesmo saco. Ora, na verdade, o ensino profissional é diferente. Ensino profissional, o seu contexto é de facto a escola, é escolar. Formação profissional, como disse bem, ela está perfeitamente ligada ao Ministério do Trabalho e da Economia, eventualmente, etc. Ou seja, tem tutelas diferentes. Embora no início, que era aqui que eu queria chegar, este ensino profissional que aparece e foi criado pela primeira vez nas escolas profissionais, no Decreto-Lei 26 de 89, não é? Foram criadas as primeiras escolas profissionais, a primeira foi no centro, em Pombal, a segunda no norte, e o norte sempre tem o maior número de escolas, de facto foi a escola ETAP Valdominho, que foi criada ao abrigo desse Decreto-Lei 26/89 e que foi da tutela conjunta, Ministério da Educação e Ministério do Trabalho. Porque aqui havia necessidade de várias questões que depois separamos, e então de uma forma muito rápida, o ensino profissional é aquele que chamamos cursos profissionais. Está inserido no sistema educativo como uma das alternativas possíveis, além daquelas todas que viu. E os outros podem ser formação contínua, formação para jovens, da aprendizagem, requalificação, curta duração quando a pessoa agora está e vai para uma empresa e precisa de se atualizar, etc. Mas o que nós estamos aqui a dizer é realmente
os cursos profissionais criados em 1989, era na altura, se bem me lembro, e é verdade, o Ministro da Educação, Roberto Carneiro, e a primeira escola, as escolas foram criadas realmente devido a este entusiasmo e vitalidade de toda a comunidade civil, e que isso é que foi possível fazer, e por isso é que criaram um tal lastro que permitiu ela permanecer, e não como uma experiência pedagógica que hoje está um ministro, para o próximo muda o ministro, muda o modelo. Não, manteve-se, só que ela foi evoluindo, não é? Portanto, apesar de ser em 1989, nos finais da década de 90 do século XX, ela era uma modalidade especial de educação. Portanto, não estava inserida como em toda a sua dignidade ao mesmo nível dos cursos científico-humanísticos ou artísticos especializados ou por aí fora. E só em 2004, 2005, quando se fez a reforma do ensino secundário, e para isso foi preciso também mudar algo na lei de bases, foi possível alargar estas ofertas, porque elas tinham muito sucesso face aos cursos tecnológicos e técnicos que então existiam. Na altura fez a avaliação do sistema, até foi, penso que, sobre esses cursos, e como tinham muito insucesso, o então Ministro da Educação, David Justino, disse: vamos, de facto, criar esta oportunidade, que na altura não era possível, porque não havia financiamento, e ele foi feito com o POCH, naquela altura não se chamava POCH, era o PRODEP, não é? Sim. Agora, com os fundos estruturais, em 2004, 2005, alastra-se a todas as escolas do ensino secundário e às escolas de particulares e cooperativas e etc. E aí é que, de facto, houve algum problema grande. Enquanto que nas escolas profissionais foi fácil, criou-se um núcleo de apoio à concretização da estrutura modular, porque os professores, nem as escolas, nem se calhar os autores que na altura fizeram os programas, faziam os programas com uma estrutura modular. Trabalhar por módulos não é unidade didáticas, não é? Tivemos muita dificuldade, e só chamar a atenção que a área de integração foi muito difícil, porque era uma área, e se era uma área não podia ser uma disciplina. E portanto só à segunda ou terceira vez é que, trabalhando com os autores, conseguimos ter hoje um modelo de referência, que é a área de integração, e que de facto muitíssimo importante, e aí sim eles tinham que trabalhar por projetos, e foi fantástico. Portanto, eu diria que neste momento este modelo, esqueci-me, o NACEM era o núcleo de apoio à concretização da estrutura modular, trabalhava com todas as escolas e todos os professores, e publicou-se vários produtos, vários livros da própria iniciativa do Ministério da Educação, para que os professores, além de terem um quadro de referência teórico, pudessem depois ter exemplos práticos retirados do terreno das próprias escolas que os tinham implementados e que eram muito diversificados. Portanto, o que está aqui a fazer é dar hoje, nos dias de hoje, já estamos noutro contexto, como é que podemos fazer, e à luz dos novos documentos curriculares, as aprendizagens essenciais, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, a avaliação essencialmente formativa, e portanto está a ver como é que esta forma de vocês comunicarem e monitorizarem é muito importante. Não vamos novamente utilizar apenas aqueles descritivos que diz o aluno precisa de estudar mais, o aluno não está atento, ou, pelo contrário, o aluno... Está bem? Parece-me isso bastante interessante, essa forma como está aí. Depois vocês podem ver noutros casos que nós deixamos estes projetos e como é que eles se podem mesmo concretizar. Doutora, mas às vezes isto parece que só são flores, não é? Para mim e para a Lígia, que já trabalhamos nisto há muitos anos e estamos apaixonadas e participamos em tudo que seja valorizar o ensino profissional, para que esta percepção de que o ensino profissional só é para alunos que têm negativas pós-nono ano, não é? E portanto são encaminhados para aqui, isso não é verdade. Mas diga-nos lá, quais são os constrangimentos que ainda sente hoje e o tipo de alunos que chegam à vossa escola, uma vez que vocês, de facto, só são escola secundária?
temos, logo começando por aí, sendo uma escola profissional, nós recebemos os alunos só no 10º ano, não é? E por isso temos aqui alguma dificuldade, e eu acho que se faz sentir pelo país todo, que é a orientação escolar que é feita até ao 9º ano, dos alunos. Muitas vezes, e nós sabemos que temos cada vez menos alunos, não é? Tem diminuído o número de alunos nas escolas, a natalidade diminuiu, e portanto isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mas muitas vezes vemos que os agrupamentos acabam por prender os alunos nas escolas, não é? Porque não os querem perder, e eles nem sempre serão orientados da melhor forma. E por isso, uma escola que vive desses alunos que devem vir com essa vocação e com essa orientação, nem sempre isso acontece, não é? Quer dizer que os alunos são encaminhados para os cursos que às vezes estão nas suas escolas. E se quisessem ir, por exemplo, para um curso agrícola, que era o vosso, acabam sempre por lhes arranjar outra orientação, não é? E não o fazem. E aí pode haver insucesso. E aí vai o insucesso, não é? Também, quer nas escolas onde eles estão, onde eles ficam, não é? Ou então, depois o que acontece também é virem para a nossa escola aqueles alunos que vai então para a escola profissional porque realmente tens negativa a matemática, és mais fraquinho, então vamos levar, pronto. E não devia ser assim, não é? Isto devia haver, as pessoas deviam se reunir nas CIMs, reunir nas áreas metropolitanas, não é? A nível do concelho, e definir exatamente escolas de referência. Que áreas tem cada escola é para que os alunos melhor equipada, podem estar mais equipadas. Mas isso agora com os centros tecnológicos especializados isso pode acontecer, não é? As escolas vão se especializar em determinadas áreas e então os alunos que estão interessados nessas áreas deviam ser encaminhados para essas escolas, não é? Isso exige, dá para todos, muitas vezes, certeza, dá para todos, mas isso exige aquilo que também já se faz, por exemplo, um aluno que está numa escola em Santo Tirso, mas Sim. que queira vir para uma escola de dança ou de música ou não sei o quê, que só existe no Porto, ele tem direito a essa possibilidade, claro, sim, porque tem isso... Sim. Está contemplado com as tais... Sim, nós aliás temos uma residência de estudantes para isso mesmo, é para os alunos que são deslocados possam vir para a nossa escola e ficar lá. Muito bem, então penso que nós podíamos ir agora à súmula das súmulas, que é então, porque é que de facto o ensino profissional é e deve ser uma opção de futuro. E vamos apresentar algumas dessas razões, sabendo nós que o ensino profissional, na altura, nasceu pelo imperativo ético de apresentar aos tais jovens, em que havia uma grande insucesso naquela altura, estamos a falar na década de 90, muitos alunos que ficavam para trás, que chegavam ao 9º ano e que não tinham uma escolha que eles pudessem prosseguir e que lhe dessem, de facto, outro tipo de formação prática, teórica, científica e etc. E, neste momento, de facto, uma das razões, eu posso dizer já, uma das razões que me parece muitíssimo importante é que estes cursos profissionais não são mais. São mais e não são menos. São mais porque dão dupla certificação escolar, como aos cursos gerais, mas além disso dá a qualificação de nível 4, como nós falamos. Sim, quer dizer outra? Sim, por exemplo, podemos falar, eu não vou pôr isto por ordem, vou falar, por exemplo, na nossa escola nós temos o selo ECAVET, o selo de qualidade, não é? Então é obrigatório hoje. O ensino nos cursos profissionais é obrigatório nós termos a certificação e esta certificação de qualidade vai-nos aqui permitir esta mobilidade europeia, não é? Os nossos alunos ao saírem têm um certificado europeu de qualidade e, portanto, querendo ir para qualquer outro lugar, têm sempre esse certificado válido o reconhecimento. E que reconhece que eles têm um ensino de qualidade. Ou seja, de facto hoje é uma exigência para todas as escolas públicas ou privadas, ou do ensino particular e cooperativo, serem certificadas com o selo de qualidade da educação e formação que ministram, alinhado ao quadro europeu, que é muito importante e por isso têm um selo por um ano, renovável, depois ou por 3, ou etc. Mas que vocês têm que, de facto, ter sempre planos de melhoria para isso. É muito importante essa questão. De facto, tem essa questão o ensino profissional já é certificado com qualidade, está certificado com padrões europeus. Ainda alguns não têm
mas iremos ter. Também gostava de dizer que os alunos têm uma diversidade enorme das ofertas dos cursos profissionais e artísticos. Por exemplo, mais de 100 cursos, não são só os 4 dos científico-humanísticos e os que temos dos cursos gerais, têm mais de 100. Podemos ter o técnico de refrigeração, como auxiliar de farmácia, da produção aeronáutica, como da ótica ocular, como design de moda, a gestão equina, por exemplo, estou-me a lembrar do Marco de Canaveses, etc. O controle de qualidade, que hoje é tão importante. Mais de 100 cursos. Portanto, os alunos terão aqui uma hipótese, uma panóplia de poderem escolher aquilo que está de acordo com o seu projeto educativo e o seu projeto de vida. Por isso a orientação escolar é de facto muito, muito importante. Mas podíamos dizer ainda outra razão. Sim, ia pensar então em relação à ligação com as empresas, não é? Nós temos nos cursos profissionais uma relação entre a escola e as empresas muito forte, porque eles têm que fazer a formação em contexto de trabalho fora da escola, não é? Têm que desenvolver o seu projeto PAP também, e por isso isto faz com que eles já tenham esta ligação e que no futuro consigam, muitas vezes deles até voltar a essas empresas já como até licenciados muitas vezes, não é? Depois de fazerem o seu procedimento de estudos, voltarem à empresa onde tiveram na formação em contexto de trabalho, por exemplo. Isto é muito interessante. E em algumas escolas, até quando eles fazem a formação em contexto real de trabalho, no final, eles são tão bons que os próprios empresários os convidam a ficar na própria empresa. Mas aí também, de facto, os diplomados de nível 4 têm que ter, de facto, uma remuneração compatível com estes conhecimentos. Que é um problema, não é? Que ainda nos debatemos com esse problema. Está bem, é um dos desafios que nós temos que ver. É mais um. Eu terminaria com, já falou há bocado da diversidade dos instrumentos e que o projeto PAP é de facto importantíssimo porque é um júri tripartido, que não são só professores da escola, mas são das empresas e dos sindicatos, não é? E que estão ali para arguir essa prova que foi desenvolvida. Onde é que nós fazemos isso? Geralmente no ensino superior, quando fazemos já os nossos mestrados e doutoramento, que temos que defender as nossas dissertações perante um júri externo. Portanto, é muitíssimo importante, isso é uma qualidade importantíssima. Portanto, estamos mesmo a chegar ao fim e eu só gostaria de assinalar, e como síntese das sínteses, o seguinte. Tempos modernos em que a sociedade é tão volátil, tão incerta, tão complexa, é de facto necessário mudar e o professor termino como comecei, tem que ser um agente de mudança e, portanto, o professor tem que mudar, a escola tem que mudar e o trabalho escolar tem que mudar e ser outro. Temos que mudar para um outro paradigma. Para quê? Para formarmos de outra forma os recursos humanos que são necessários ao desenvolvimento de Portugal. E agora que temos aí o PRR e temos tantos investimentos e temos tantas coisas, nós precisamos de facto de ter outra qualificação dos recursos humanos para desenvolver toda a nossa, a nível regional, a nível nacional e até mundial, essas questões. Mas é preciso uma aprendizagem ao longo da vida, quer para os professores, quer para os alunos, não é? E aqui fica então com esta acerto de que o ensino profissional é, hoje, como foi no passado, uma oferta do presente e do futuro. Convido-os a todos a lerem e continuarem para um espaço de autonomia nas vossas escolas e de reflexão. Deixamos aqui alguns recursos educativos que recomendamos. Se quiser só rapidamente, Lígia, mostrar, este é o mais recente de todos, data de 21, é quase que um livro que todos podem ler, está disponível, foi feito no âmbito do Erasmus, mas nós em vez de chamar escolas inovadoras, chamamos-lhe escolas 4.0, que tem a ver com o quê? Com a indústria 4.0, como hoje chamamos, como vocês sabem, esta nomenclatura nasceu na Alemanha, não é? Na primeira feira que se fez, e a indústria 4.0, nós chamamos as escolas 4.0, inovar no ensino profissional e artístico, ou seja, na Vocational Education Training. Têm aí, de facto, e podem ver não só a primeira parte, que é
o quadro à luz dos novos paradigmas atuais e depois exemplos concretos, não só de Portugal, das nossas escolas 4.0, que convidamos, que são muitas e que temos e que são muito inovadoras, mas também dos outros países, da Grécia, da Dinamarca e por aí fora. Muito bem, temos um segundo muito interessante, que data de... Essa era reencontrar e projetar o ensino profissional. Está aqui, vocês podem ver, é muitíssimo interessante. Isto tem na capa uma pintura do Porfírio, era um técnico que trabalhava no GETAP e na altura estes nomes à volta que estão aqui, isto é uma serigrafia que ele fez, o Porfírio, e que nós assinamos todos, também deve aparecer aí Luís Orvalho, não é? Está estes nomes todos, os que trabalhávamos no tal Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional, que foi a primeira de Direção-Geral Descentralizada de Lisboa. Ficava por cima do Pingo Doce, na Avenida de Boa Vista. Até isso já tinha outro espírito inovador. Depois apresentámos aqui mais um novo, que vocês podem ver aí, os autores. Tínhamos ainda o secretário de Estado, que agora é ministro, João Costa, e temos, de facto, as pessoas que trabalhavam no ensino profissional e eles que nos convidaram, e fazíamos 30 anos do ensino profissional e fizemos essa brochura, esse e-book, também aí com exemplos concretos de todas as escolas. Muitíssimo interessante. Este é o primeiro livro também que fizemos e publicado pelo próprio Ministério, sobre o que é um professor aprendiz para criar o futuro. Está atualizadíssimo. Eu sei que há professores que nas ciências da educação usam de facto este livro, porque de facto é um livro que foi concebido a nível europeu, a nível das várias parcerias internacionais, e o que é que nós temos que fazer para ser um professor atual, aprender ao longo da vida e criar o futuro para todos. Depois temos aqui o primeiro livro sobre a estrutura modular ainda nas escolas profissionais, não é no ensino profissional, sim, é nas escolas profissionais, para conhecerem bem o modelo curricular inovador dos cursos profissionais e as suas implicações ao nível do currículo, da avaliação, da organização, tudo aquilo que nós acabamos de discutir, que foi feito por esse tal núcleo que apoiava todas as escolas presencialmente, tendo aí técnicos da área da formação dos professores, da organização e desenvolvimento curricular, etc, 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 em que eu, de facto, fui a coordenadora e que está muitíssimo atual. Devem começar por aqui. Sim, é o princípio. Devem começar por aqui e depois ainda mais outro recurso já mais atual. Olha, este temos aqui os cadernos de desafios que nós no SAM vamos recolhendo sistematicamente na nossa investigação e no nosso acompanhamento com as escolas, vamos recolhendo aqueles casos muito bons para podermos divulgar. Este é o caso dos talegos culturais, que vocês podem ver, também é um da escola que a Lígia fez, na página 36, ela hoje trouxe-nos aqui outro, que foi a empresa 4.0, já muito mais atual. Mais atual. Depois temos aqui um outro que fui convidada também pelo Conselho Nacional da Educação para apresentar um artigo que faz parte da parte 4 do relatório Estado da Educação 2019 e é sobre o ensino profissional. Aí também já tudo atual. E então, por último, e só porque selecionámos alguns, um artigo sobre a estrutura modular nos cursos profissionais das escolas secundárias públicas. Foi um artigo publicado na revista Educação e que é um bocadinho um excerto, uma coisa simples, que é da minha tese de doutoramento, feita com a professora orientadora Luísa Alonso, da Universidade do Minho. Aqui fica um agradecimento muito especial à Porto Editora por nos dar mais este palco para podermos aqui divulgar e valorizar o ensino profissional e dando-vos algumas razões para vos apresentar que é uma opção de futuro. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada. E continuem.